Ele chegou até o altar e disse: eu o encontrei aqui mesmo. Me encontrei com Jesus aqui mesmo. Eu fui salvo aqui mesmo. Hey, do you know where you met Jesus? Olha, você lembra onde você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Praise God for the Word of God. It's exalted above His name. Louvado seja Deus pela palavra de Deus que Ele exaltou acima do próprio nome dele. And it's quick and powerful. Ela é viva e poderosa. And if we'll just take that seed and do what God said with that seed, God will do the work. Basta a gente semear essa semente, porque Deus assim fará a obra. As we study our Bibles, we know well that God commanded the church to reach a world with the gospel. Estudando a Bíblia, entendemos muito bem que Deus, Ele comissionou a igreja com essa obra de alcançar o mundo com o Evangelho. In the latter days, we're finding out that many churches do not sow in anymore. They do not give out gospel tracts. Many say that it does not do any good. Nesses os últimos dias, estamos vendo que muitas igrejas não estão evangelizando mais, não estão entregando mais os folhetos evangelísticos. Eles estão com o pensamento que não vale a pena mais fazer isso. There is a major denomination in America that does not even print material or gospel tracts anymore. Há uma denominação muito grande nos Estados Unidos da América que agora não está nem imprimindo mais os materiais e folhetos evangelísticos. So we want to look into the Word of God this morning and be challenged from it. Então hoje nós queremos olhar para a palavra de Deus e que sejamos desafiados por ela. We'd like you to turn in your Bibles this morning to Luke chapter number 8, verse 11. Peço que os irmãos abram suas Bíblias hoje pela manhã até Lucas capítulo 8 e verso 11. There is a car company in America that makes cars called General Motors. Há uma fábrica automotiva nos Estados Unidos chamada General Motors. And many years ago, there were a slump in sales or things wasn't going well, and the executive of the country challenged the day shift against the night shift. Daí, uns anos atrás, houve uma grande queda nas vendas e o presidente da empresa, ele desafiou a turma de manhã e a turma à noite para ver qual dessas duas podia produzir mais. At the end of the challenge, when he spoke to the people that worked in the plant, this was his thought or main thing that he wanted to get across. No final do desafio, quando ele estava conversando com os funcionários da firma, esse foi o grande pensamento que ele passou para eles. He made this statement, and when I read it, I have never forgotten it. Ele fez essa declaração e depois que eu a li, nunca mais eu a esqueci. He said the main thing is to keep the main thing the main thing. Ele falou, a coisa principal é manter a coisa principal como foco principal. So I want to say that one more time. The main thing is to keep the main thing the main thing. Então vou repetir. A coisa principal é guardar a coisa ou manter a coisa principal como foco principal. The Word of God is the main thing. A palavra de Deus é a coisa principal. We're going to talk about that this morning. Vamos falar sobre isso hoje pela manhã. And we know that God is on the throne. E nós sabemos que Deus está sobre o trono dele. We know that Jesus died on the cross and shed his blood that we might be forgiven of our sins. Sabemos que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados. We know faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
We know that the Holy Spirit of God draws men and women unto salvation. Sabemos que o Espírito de Deus atrai os homens e as mulheres à salvação. So if I can say again this morning, Então, se posso repetir mais uma vez, the main thing is to keep the main thing the main thing. a coisa principal é manter a coisa principal como foco principal. We're not changing on our Bible, the Word of God. We're not changing in how we propagate the gospel. We're going to stay with the old time way. Nós não vamos mudar a nossa Bíblia, não vamos mudar como propagamos o Evangelho, nós vamos continuar nas veredas antigas. And the more we're challenged in the latter days, the more that we're going to stand on the Word of God. O quanto maior o desafio nesses os últimos dias, o quanto mais que devemos nos posicionarmos sobre a palavra de Deus. As we've traveled the world and preached in prisons all over the world, Viajando nesse mundo inteiro, pregando em vários presídios, we have seen the Word of God literally transform men and women's lives. já vimos a palavra de Deus literalmente transformando as vidas de homens e mulheres. Many years ago in the country of Romania, in the prison, Muitos anos atrás, nos presídios em Romênia, nós pregamos o Evangelho we've seen the Word of God transform their lives. e vimos a palavra de Deus transformando essas vidas. In the country of Lithuania by Russia. No país de Lituânia, perto da Rússia, One of those prisoners was such a wicked man that he pronounced who would die and live in that prison. tinha lá um preso que era um homem muito maligno e foi condenado à morte naquele presídio. Amongst the gangs in there, he was the top one that ruled, and many prisoners died. Even though he was a prisoner, he said who would die in the Entre gang. as facções daquele presídio, ele foi o chefe e foi ele que decidiu quem iria morrer. Our missionary kept preaching the Word of God to him and kept witnessing to him. And the Word of God brought him under conviction, and that inmate come to know Christ as his Savior. O nosso missionário naquele presídio, ele continuou pregando a palavra de Deus, evangelizando esse homem, e ele caiu sob a convicção do Espírito Santo e acabou aceitando Jesus Cristo. A vile man, a wicked man, like the maniac of Gadara in our Bible, got saved. Um homem perverso, maligno, como o maníaco na nossa Bíblia, o endemoniado, ele foi salvo. And the first thing that he asked our missionary after he got saved, E a primeira pergunta que ele fez para nosso missionário após a salvação dele: would you go tell my mother about this Jesus that saved my soul? ele pediu que o missionário fosse até a mãe dele e que falasse de Jesus que tinha salvado a alma dele. All because of the Word of God. Tudo por causa da palavra de Deus. Leamos Lucas 8, verso 11. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. The seed is the Word of God. A semente é a palavra de Deus. When we take our Bibles or when we witness to someone, we're not talking about a magazine. It is the Word of God. Quando carregamos a nossa Bíblia ou quando nós evangelizamos alguém, nós estamos confiando na palavra de Deus. The seed is the Word of God. Pois a semente é a palavra de Deus. Let's look in Hebrews 4:20. Vamos até Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. This is Sunday school this morning, so we're using our Bible. Hoje pela manhã é a escola dominical, então estamos utilizando as nossas Bíblias. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração.
Praise God for the Word of God. It's exalted above His name. Louvado seja Deus pela palavra de Deus que Ele exaltou acima do próprio nome dele. And it's quick and powerful. Ela é viva e poderosa. And if we'll just take that seed and do what God said with that seed, God will do the work. Basta a gente semear essa semente, porque Deus assim fará a obra. We need to be reminded once again about the Word of God and the power of God, and be in our hearts ready to witness to those that God gives us opportunity to witness to. E é importante que nós mesmos sejamos lembrados do poder de Deus e como nós devemos evangelizar por esse poder. 1 Pedro 1:23. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Hallelujah for the Word of God. It will not decay, it will not weaken. It is the power, the Word of God. Aleluia pela palavra de Deus. Ela não enfraquece, ela não deteriora, ela é a palavra de Deus. Amen. When we finish our class this morning, we want you to not forget what we're talking about. Quando terminamos a nossa aula hoje pela manhã, nós não queremos que vocês esqueçam o assunto que falamos. The seed is the Word of God. It will not decay, it will not weaken. A palavra de Deus é a semente de Deus, ela não enfraquece, ela não apodrece. Let's look in Isaiah 55, Pastor, Isaiah 55:11. Vamos dar uma olhada agora em Isaías 55. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Thank God for the Word of God. Agradecemos a Deus pela palavra de Deus. We wanted to establish this morning once again from our Bible that the seed is the Word of God. Queremos estabelecer mais uma vez da palavra de Deus que a semente, ela é a palavra de Deus. And when it goes out, it will accomplish that which God sends it out to do. E quando ela sair, ela acaba prosperando naquilo que é a vontade de Deus para ela. So praise the Lord for the Word of God. Então, louvado seja Deus pela palavra de Deus. Have you ever really thought this morning why God put you here on the face of the earth? Você já parou para pensar por que Deus colocou você aqui sobre a face da terra? As Brother Ricky said the other night, God's got a plan and He's got a purpose for every life. Como o irmão Ricky falou na outra noite, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para toda a vida. Nothing wrong with a good family and a good life and a good career, but God placed us here and saved us that we might take this Word of God and propagate it in our Jerusalem and Judea and Samaria and the uttermost parts of the earth. Não tem nada errado ter uma família boa, ter uma vida boa, ter uma carreira boa, mas Deus nos colocou aqui sobre essa terra para que propaguemos o Evangelho para esse mundo. The challenge this morning is, what are we as God's people, as God's Christians, what are we doing with the Word of God? O desafio hoje pela manhã é o seguinte: o que nós, como povo de Deus, como os filhos de Deus, estamos fazendo em questão de propagar a palavra de Deus. We'll look at that in just a minute. Vamos analisar isso daqui a pouco. Turn with us in the book of Ecclesiastes, chapter number 7. Vamos agora até Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. I'm sorry, Ecclesiastes 11. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11.
Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Might I say, not only do we see the seed is the Word of God, but what is my responsibility to do with that seed? Posso lhe dizer, nós não somente enxergamos a semente como a palavra de Deus, mas também, assim, devemos analisar o que nós precisamos fazer com essa semente. My responsibility is to sow that seed. A minha responsabilidade é semear essa semente. Whether it's with a gospel tract, Sendo por um folheto evangelístico, whether it's by word of mouth on the job or when we're in town, when God places people in front of us, we're to be a witness for Him. ou por falar no serviço, ou quando eu estou lá fora, devemos ser as testemunhas dele. In the Bible, in the book of Haggai, chapter 2, he said, is the seed yet in the barn? Na Bíblia, em Ageu, capítulo 2, o Senhor faz uma pergunta. E ele pergunta: a semente já está no celeiro? The challenge this morning is, are we telling people about Christ? O desafio hoje pela manhã é: será que nós estamos falando para os outros do Senhor Jesus Cristo? As I said a while ago, many have been discouraged because we hear them say, it doesn't do any good anymore, preacher. It's a waste of our time. Como já disse agora há pouco, muitos já estão desanimados e acham que não vale a pena mais semear essa semente. The A palavra seed's de the Deus. Word of God. It will not decay. It will not weaken. It is powerful. And if we will take that seed and sow that seed, God will bless. A palavra de Deus, a semente, ela é a palavra de Deus, ela não enfraquece, ela não apodrece, ela tem o poder, e se nós levamos a semente lá fora, ela vai fazer a obra. In the book of Ecclesiastes, he said, in the morning, sow the seed. No livro de Eclesiastes, ele disse: pela manhã, semei a palavra. When you go to the grocery store, Quando você for para o supermercado, be looking for somebody to witness to. procure uma pessoa para evangelizar. When you get gas in your automobile, Quando- time and give out a tract. Quando abastecer seu carro, procure alguém, seja educado e dê um folheto evangelístico para alguém. When you're on your job and you have time at lunch and God has given you somebody, take the Word of God and witness to them and watch what God may do. No seu serviço, durante o seu almoço, procure alguém que você pode evangelizar e aí veja o que Deus pode fazer. There's no secret what God will do. Nada é impossível para Deus. Many years ago on Thursday night, we were going out from our church and taking gospel tracts and being a witness in our community. Há muitos anos atrás que nós estávamos saindo nas quintas-feiras para evangelizar as pessoas, assim, levando os folhetos evangelísticos, sendo uma testemunha para a nossa comunidade. We went to a little subdivision that had mobile trailers in it, homes in it. Nós fomos num bairro que tinha as casinhas humildes de trailers, como tem lá nos Estados Unidos. There was a little porch on the front of it with a little light, and we knocked on the door. Chegamos a ter uma dessas casinhas, tinha uma varanda pequena, uma pequena luz, e assim nos batemos na porta. Nobody come to the door. Ninguém atendeu. We knocked again. Nós batemos de novo.
Nobody come to the door. Ninguém atendeu. We took our track and right by the doorknob and the side of the door, we stuck that gospel track right there. Nós pegamos o folheto, dobramos o folheto, enfiamos aí naquele espacinho, perto da fechadura. And we bowed our heads in prayer and said, Lord, we don't know who lives here. We don't know their need, but you told us to go out and compel them to come in. And so, Lord, would you do the work? We took the seed, the word of God. We're out sowing it, and God do a work in this family's life, or whoever it may be. Então nós oramos falando a Deus, nós não sabemos quem mora aqui, mas nós entendemos que o Senhor nos mandou aqui, e daí nós pedimos que o Senhor faça a obra na vida dessa pessoa ou a família que mora aqui. That was on a Thursday night. Isso foi numa quinta-feira de noite. On Sunday morning, as we come to church like we have here this morning, No domingo de manhã, chegando à igreja, igual hoje, a middle-aged man come walking in the back door. homem por volta de 40 anos entrou na igreja. And looked like he had been in a car accident or something. He was dragging his foot. Parecia que ele tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava arrastando o pé dele. And he sat down on the pew and several of our church members greeted him. Aí ele sentou num banco e muitos dos irmãos, membros da igreja, assim o cumprimentaram. We went through the song service and our preacher preached and gave the invitation and said, if you would like to be saved, come. We'll take the word of God and show you how you can know Christ as your personal Savior. Daí nós iniciamos o culto, cantamos, nosso pregador, pastor pregou, e no final ele fez um apelo e convidou alguém para vir aceitar o evangelho. That man got up and here he come down the aisle. Aquele homem se levantou e veio no corredor da igreja assim. Our preacher met him at the aisle. O nosso pregador o encontrou no corredor. And he said, sir, can I help you today? What's on your heart? Ele perguntou ao moço, posso te ajudar hoje, senhor? O que você tem no seu coração? And he pulled that tract out of his pocket that was by the door of his porch. Aí ele tirou do seu bolso o folheto evangelístico que nós tínhamos deixado na porta da casa dele. And listened to the testimony of that man. Daí ele contou para nós o testemunho dele. He said, when I come in Thursday night, this little tract, he didn't know what it was. He said, this was by my door. Ele disse que quinta-feira à noite, chegando em casa, ele achou o folheto que estava na porta dele. He said, I come in and took the tract and went to my chair and sat down. Ele falou que eu peguei o folheto, entrei na minha casa e sentei na minha cadeira. He never been in church, never knew no terms, and he told my preacher, he said, sir, my wife had left me that day with 4 children. Ele nunca entrou numa igreja, ele não conhecia os termos. Ele falou, pregador, naquele mesmo dia, a minha esposa me deixou, me separou de mim e levou nossos 4 filhos. And he said, sir, that day I had been looking for my family all day long, up into the night, and I had given up on life, there was no hope, and I come in my trailer and was going to take my life with my own gun. Ele falou o dia inteiro, até a noite, eu fui procurando a minha família, não achei, voltei para casa, entrei na casa com o intuito de tomar minha própria vida com minha própria arma de fogo. And he looked at my preacher and smiled. He said, but this was by my door. E daí ele olhou para o meu pregador, sorrindo, e disse, mas esse aqui estava na minha porta. And I sat down and read it. E eu me sentei e li o folheto. Hallelujah. Aleluia! Now we're going to go back to our lesson this morning. Agora nós vamos voltar à nossa lição de hoje de manhã. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. It will not decay, it will
Ela não apodrece, ela não enfraquece. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e mais afiada do que espada qualquer de 2 gumes. This is what he told my preacher. He was not a church man, never been in church. Ele disse assim para o meu pregador, ele não era de igreja, nunca tinha frequentado uma igreja. He did not know the word saved. He did not know the word born again. Ele não sabia a palavra salvo, ele não entendia o termo nascer de novo. But he told my preacher that morning, he said, I've done what that said, and God's done something in my heart. Mas ele disse ao meu pregador naquela manhã, eu fiz o que o folheto disse e agora Deus fez algo no meu coração. He said, God give me peace. I'm okay. I don't know where my family's at, but somehow God give me peace. Ele disse, Deus me deu a paz. Eu não sei onde está a minha família, nem sei o que aconteceu, mas Deus me deu a paz. My pastor took his Bible and just with a simple little time in the Bible, he showed Brother Barry that God had saved his hell-bound soul. Daí meu pastor pegou a Bíblia e mostrou para o irmão Barry como Deus salvou a alma dele. Now here's the responsibility that we have as Christians. Agora, essa é a responsabilidade que nós temos como cristãos. Wonder if we wouldn't been obedient to go and compel the world to come to Christ. Será que seremos obedientes a sair e pregar o Evangelho de Cristo para esse mundo? What if we wouldn't went and left that gospel track on that door? Imagine se nós não tivéssemos ido e colocado ali aquele folheto naquela porta. Brother Barry would have been in hell, no doubt, today. Com certeza o irmão Barry teria ido para o inferno. Brother Barry worked on our buses. He was a mechanic. He made sure every Sunday they were ready to go out and bring people in so they could hear the gospel. O irmão Barry, ele era mecânico e ele cuidava os ônibus da igreja. Esses que foram saindo para trazer as pessoas à igreja para ouvir o Evangelho. He sat right here about the third pew on the outside. Ele sempre sentava no terceiro banco, no lado, aí no final do banco. A faithful man. Um homem fiel. He did not shout. He did not get excited. Ele não era muito de gritar ou se animar. But he had one of them amen smiles. Mas ele tinha um sorriso que já dizia amém. And I'd say, hey, Brother Barry, how am I doing? Aí eu perguntava para o irmão Barry, como eu estou fazendo? He just smiled as to say, sicky preacher, keep preaching. Ele sempre sorria assim, e pelo sorriso eu entendia que era para continuar pregando. Can I tell you this morning in Brazil that there's thousands upon thousands of people that may not have the same situation as Barry did, but they have no help and no hope, and they're ready to end their lives, and if we only take the word of God to them, God will do his part, and God will work in his life, and God will save them. Posso lhes dizer hoje pela manhã que aqui no Brasil há milhares de pessoas que talvez não se encontram na mesma situação, mas sim estão em situações parecidas, não tem Deus, não tem esperança, e cabe a nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo para eles. There's more ways to share the word of God with people than just the gospel tract. Há outras maneiras de compartilhar o Evangelho de Cristo para com esse mundo do que somente o folheto evangelístico. Sometimes it's just the Spirit of God putting it on our hearts to
call someone and invite them to come go to church with them. Às vezes o Espírito Santo coloca em nosso coração a vontade de ligar para alguém, fazendo uma telefonema para alguém, assim, convidando a pessoa para visitar a igreja. Several years ago, one of our church members, his brother and wife were having problems and they were split up in their home. Há muitos anos que um dos nossos membros, o irmão dele, estava com problemas de casamento e se separou de sua esposa. And Al had come, that was his name, Al had come home that evening from work, and right after he had ate his lunch, the Spirit of God said, call your brother Marvin, you know he's not saved. O membro da nossa igreja, Al, como era o nome dele, ele chegando em casa após o serviço e senti a impressão do Espírito Santo que era para ele ligar para o seu irmão Marvin, ligar para ele porque ele não era salvo. And he told me, Brother Michael, God kept telling me, and for some reason I just didn't do it, and finally it seemed like the Lord said, Al, you better call your brother. Daí ele falou para mim, irmão Michael, eu não ligava, mas o Espírito Santo continuava falando no meu coração. Deus continuava falando ao meu coração, falando, Al, você deveria ligar para o seu irmão. So he called his brother and said, Marvin, the Lord had you on my heart strong today. I don't know why, but we're having church, we're having revival at our church, and Marvin, I want you to come and be in church with us. Então ele ligou para o seu irmão e disse, olha, você está muito no meu coração hoje, eu estou sentindo algo muito forte e eu queria ligar para você e falar para você que estamos tendo um avivamento agora de alguns dias na nossa igreja e eu gostaria que você visitasse a nossa igreja. Marvin said, Al, I don't have church clothes, I'm not a church goer. And Al said, that doesn't make any difference, Marvin, just come like you are. O Marvin disse, mas eu não tenho roupa de igreja, eu não frequento igreja. E o irmão dele disse a ele, não tem problema, vem do jeito que você é, com a roupa que você tem. So Marvin come that night to the revival, a big, strong man, and sat about 3/4 of the way back in the auditorium. Daí, o Marvin, um homem grande, forte, ele visitou a igreja naquela noite e sentou quase no fundo da igreja durante o culto. The seed is the Word of God. The Word of God went forth in its power, and the Holy Ghost of God drawed Marvin to salvation. A palavra, a semente é a palavra de Deus. O poder está na semente. E o Espírito Santo, naquela noite, atraiu Marvin ao Senhor Jesus Cristo. Marvin come down the aisle that night and gloriously got saved. O Marvin, ele veio no apelo naquela noite e gloriosamente ele foi salvo. He told Al after service, I'm coming back tomorrow night. Ele disse ao seu irmão Al, depois do culto, eu voltarei amanhã à noite. And he come back. E ele voltou mesmo. I like people that don't know a lot about church. Eu gosto de conversar com pessoas que não sabem muito da igreja. I was preaching that night, and Marvin had got saved the night before. Eu preguei naquele culto e na noite anterior o Marvin tinha aceitado Cristo. And I said, praise God, Brother Marvin, God saved you last night, amen? Eu disse a ele, louvado seja Deus, Marvin, você foi salvo ontem à noite, amém? I said, where'd you meet the Lord? Eu perguntei para ele, onde você encontrou com o Senhor? That big man got out of his pew and there he come. Aquele homem grande se levantou do banco e veio correndo. He come right there and said, I met him right there. I met Jesus right there. I got saved right there. Ele chegou até o altar e disse, eu o encontrei aqui mesmo, me encontrei com Jesus, aqui mesmo eu fui salvo, aqui mesmo. Some of our church folk went. Alguns dos membros da nossa igreja fizeram assim. Hey, do you know where you met Jesus?
Olha, você lembra onde você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Let me finish the story about Marvin. Quero terminar a história sobre o Marvin. We lived in Louisiana and Marvin lived in Texas. Nós morávamos em Louisiana e Marvin morava em Texas. 3 months later, Marvin called Al and said, Al, I was never going to tell anybody, but I feel like God wants me to tell you. Depois de 3 meses, o Marvin ligou para seu irmão Al e falou, eu não ia falar para ninguém, mas eu senti de Deus que eu tinha que falar para você. He said, Al, I was sitting on my bed with my .38 revolver cocked and fixing to end my life when you called on that telephone. Ele falou, Al, quando você me ligou naquele dia, eu estava sentado na minha cama com um revólver de calibre 38 na minha mão, já pronto para tomar a minha própria vida quando você ligou. Brother Maurice, what would have happened if Al wouldn't have called? Ô irmão Maurício, o que tivesse acontecido se Al não ligasse para seu irmão? The Lord kept dealing with Al and said, Al, you call your brother. O Senhor continuou falando para o Al e falando, Al, ligue para o seu irmão. Marvin got saved, his wife got saved, a member of the family got saved, and they served God, and 1 year later Marvin died with a massive heart attack. Marvin aceitou Cristo, a esposa dele aceitou Cristo, um parente da família aceitou Cristo, e depois de 1 ano, o Marvin morreu de um ataque cardíaco. Porquanto vós não saireis com pressa, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. 5 times in our King James English Bible, the word reward is mentioned. 5 vezes na nossa Bíblia inglesa, Bíblia King James inglesa, encontramos a palavra retaguarda. It literally means the rear guard, or to come behind after. Literalmente a palavra significa o guarda que vem depois. This is literally what God does when we do our part. Isso é literalmente o que Deus faz quando nós fazemos a nossa parte. When we take the Word of God, and when we sow the Word of God, and when we tell others about the Word of God, God comes behind us in every situation, and He is the rear guard. He comes behind after, and He saves folks. He restores folks. He changes people's life because we took the seed out of the board, and we went and spread the Word of God, and God comes behind and does the work. He said that He would multiply our seed sown. É isso que Deus faz quando nós tomamos a palavra de Deus, quando nós semeamos a palavra de Deus, quando iremos entregando essa semente, tirando assim a semente do celeiro para assim semeá-la. O Senhor, Ele vem por trás da gente e Ele vem assim regando a palavra e assim abençoando a palavra e transformando as vidas. So let's take the Word of God Então vamos tomar a palavra de Deus and go sow it e assim vamos semear ela and watch and see what God does. e daí esperar para ver o que Deus fará. Our Sunday school lesson this morning, Nossa lição da escola bíblica dominical, the seed is the Word of God. a semente é a palavra de Deus. My responsibility, me and the seed, is to sow that seed. A minha responsabilidade quanto à semente é semear a semente. And God promised us that He would come behind our work and our labor of love and do what only He can do in the lives of men and women. E o Senhor nos prometeu que Ele virá
atrás da gente, fazendo a obra, transformando as vidas de homens e de mulheres, aquilo que na verdade somente Ele consegue fazer. Amém. Se você receber uma bênção, diga amém. Amém. Amém.